Olá, turma do terceiro ano! Vocês estão bem? Eu espero que sim, que todos estejam bem, com saúde, se alimentando direitinho, né? Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí nas suas casas, tá bom? Na aula de hoje de português, nós vamos iniciar a aula com a correção das atividades que vocês teriam que realizar na aula anterior e depois reforçar alguns assuntos que já aprendemos e também o novo assunto de hoje, certo? Vamos então para a correção. A questão de número 1, a prof já corrigiu com vocês na aula passada, era uma conversa, né? A prof fez as perguntas e já ia respondendo com uma ajuda de vocês aqui simbólica, né? Compreensão, então. Agora vamos para a atividade 2. A atividade 2 estava pedindo para vocês. De quem é a fala abaixo? Escreva o nome dessa personagem. A fala é um lindo gatinho. De quem foi essa fala na história em quadrinho que a gente observou na aula anterior? Foi da Magali. Como você conseguiu saber isso? Como que a gente consegue saber exatamente de quem é a fala quando nós temos uma história em quadrinho? Basta nós observarmos o rabicho ou os rabichos, né? Porque pode ter mais de um, dos balões de fala. Eles sempre irão apontar para as personagens que estão falando, ou seja, as donas da fala que está dentro dele. Então, nós sabemos disso porque o balão da fala aponta para Magali, ok? Não tem problema se você não colocou exatamente como está aqui, mas observa se a sua mensagem que você escreveu tem a ver com essa que está sugerida pelo livro, certo? Muito bem, então seguimos adiante. Questão de número 3. Era para vocês observar o quadrinho e responder. Questão da letra A. O que significa o texto do balão? Esse texto aqui, hi, 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 hi. O que ele significa? Risadas. Letra B. Os rabichos do balão apontam para quais personagens? Como que a gente vai descobrir isso? Nós vamos ter que voltar lá na tirinha. E olhando a história em quadrinho novamente, vocês vão conseguir descobrir que essas mãos são do Cebolinha e Cascão. São os personagens que estão envolvidos nessa história em quadrinho. Como nós descobrimos isso? Observando os quadrinhos anteriores, ou seja, indo lá na história em quadrinho e observando a sequência anterior dela para saber de quem são essas mãos, ok? Número 4. Observe este quadrinho. Então, nós temos mais um quadrinho para observar e responder. Nesse quadrinho, o Cascão parece estar. Quem é o Cascão? Esse daqui. Ele parece estar irritado, envergonhado, desconfiado ou contrariado. Ele está desconfiado. Olha a carinha dele e os olhinhos dele para o lado, né? Letra C. Além da expressão do rosto, que elemento indica que essa personagem teve uma ideia? Então, aqui no quadrinho, alguém teve uma ideia. E esse alguém foi o Cebolinha. Que sinal, que elemento que nós temos nesse quadrinho que indica que o Cebolinha teve uma ideia? O sinal gráfico sobre a cabeça do Cebolinha, em cima da cabeça dele, que são esses risquinhos, uma bolinha e os risquinhos em volta dela. Letra D. A Mônica está andando ou está parada? Que recursos gráficos mostram isso? Ela está andando, se movimentando. Como que nós observamos? Pelas nuvenzinhas que querem indicar para nós que é a poeira levantando enquanto ela está se movimentando, e também os risquinhos atrás dos pés, né? Que indica que ela se movimenta, ok? Lembrem-se, não precisa estar exatamente como está aqui, certo? Mas colocando esses sinais aqui que a gente acabou de comentar, que a prof acabou de falar, também está correto, certo? Questão de número 5. Observe este balão. Mais um balão para observarmos, então. Letra A. Como as personagens estão se sentindo? Olhando para elas, já conseguimos analisar, né?
Elas estão se sentindo assustadas. Letra B. Além da expressão do rosto delas, quais recursos gráficos reforçam isso? Além da expressão do rosto, que elas já estão com a boca aberta, olhos arregalados, né? Isso indica que elas estão assustadas, mas além dessas expressões faciais, quais outros elementos indicam, ou recursos gráficos, né? Que nós aprendemos na aula passada. Então, são eles: os cabelos, né? Principalmente o da Mônica, que ela tá muito assustada, o cabelo dela tá muito em pé. Traços, esses traços aqui, e as gotas, até o ratinho tá meio assustado, né? Apareceu até uma gotinha para ele ali também. E aqui, ao lado também da Magali, alguns movimentos que ela se move rapidamente, né? Esses sinais aqui, esses sinais gráficos e também as expressões faciais indicam e sinalizam a emoção das meninas. A letra C. O desenho do balão resume o plano de Cebolinha. Que frase poderia substituir esse desenho? Então, olha só. Seria a frase: vamos colocar um rato na caixa para assustar as meninas. Esse é o plano deles, né? Não vamos dar um rato de presente. Eles não queriam isso, eles queriam assustar as meninas. Próxima atividade: de olho na linguagem. Número 6. Nessa história, em todos os balões com texto, aparece o ponto de exclamação. Qual sentimento ele expressa? O ponto de exclamação vai indicar sentimento de alegria. Nós temos também esse mesmo ponto de exclamação que está indicando os dois sentimentos, né? Então, se vocês assinalaram surpresa, também está correto, porque ele indica aqui uma alegria e também tristeza, certo? Agora, número 7. De quem são as falas? Essas falas aqui, a fala 1 e a fala 2. Essas falas são da Magali. Se vocês voltarem lá na história em quadrinho, vocês vão observar também que são dela. Letra B. Como o ponto de exclamação foi usado em cada balão? No primeiro balão, ele foi utilizado um só ponto em cada frase, certo? Já no segundo, foram utilizados 3 pontos de exclamação. Por que será que eles utilizaram isso? Vamos ler a letra C que a gente já vai descobrir. A pontuação indica que a personagem está mais animada no balão 1 ou no balão 2. O que vocês acham? Claro, no balão 2. O número de pontos de exclamação que foi colocado a mais, isso indica que o sentimento era um pouco maior, ou seja, a segunda frase aqui da Magali, do balão, um lindo gatinho. Ela estava muito emocionada, com muita alegria e também surpresa, né? Porque ganhou um presente. Ok. Turma, agora a prof vai acompanhar aqui com vocês um pouquinho o que a prof deixou para vocês aqui na aula de hoje, certo? Então, nós temos a correção e agora nós vamos para a nossa aula. Então, primeiro vocês vão reconhecer os substantivos classificados em grau diminutivo e aumentativo cantando. É legal a gente aprender cantando também, isso fixa melhor o nosso conteúdo e a gente não esquece tão fácil, né? Principalmente quando uma música é chicletinha, ela gruda e a gente fica repetindo, né? Então, eu passei aqui para vocês uma música sobre os substantivos e o grau, que é o que a gente vai ver de novo hoje, tá? Para isso, para o conteúdo de hoje também, é importante que vocês compreendam o que é um adjetivo. Isso mesmo, um adjetivo. Vocês vão assistir o vídeo, mas a prof vai explicar para vocês. Os adjetivos, a prof vai abrir aqui uma janela para a gente trabalhar aqui com frases. Gente, os adjetivos, assim como a classe dos substantivos, ele é organizado em várias outras classes também. Por exemplo, o substantivo, ele é classificado
e dividido em muitas caixinhas, como a prof explicou para vocês. E ele indica o nome de todos os seres, certo? E assim ele é organizado. Já os adjetivos, ele é diferente. O adjetivo não é o nome de um ser, ele é eles são, né, porque são muitos também, e ele indica as características dos seres. Tudo que a gente nomeia, que são substantivos, nós podemos dar uma característica. Por exemplo, pequeno, grande, enorme, minúsculo, alto, médio, bonito, feio, magro, até as cores que nós descrevemos um objeto é um adjetivo, tá? Então vocês vão ver esse videozinho para complementar e vocês entenderem com mais ênfase o que é realmente a classe dos adjetivos, porque nós vamos precisar hoje para entender o grau aumentativo e diminutivo, certo? Então, ok. Assistiu o vídeo? Agora nós vamos para os slides abaixo. Vamos lá então, reforçando o que a gente aprendeu. Substantivos. Nós aprendemos que é a classe de palavras que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, caderno, objeto, Blumenau, cidade, escola, um edifício, melancia, uma fruta, Emanuele, um nome, alegria, tristeza, emoção, gato, cachorro, periquito, animal. E muito mais, né? Aqui nós só demos um breve resumo para vocês relembrarem o que é substantivo. Aprendemos também que os substantivos podem variar em gênero, masculino e feminino. Então, masculino, geralmente o substantivo tem terminação ORE e também A, no caso de poeta, né? Termina com A, mas se refere ao substantivo masculino. Ou com os artigos o, os, um e uns antes do substantivo. Então, temos o gato, os meninos, um avião e uns elefantes. Feminino, gênero feminino, com terminação A ou com os artigos a, as, uma e umas antes do substantivo. Por exemplo, a gata, as meninas, uma pipa e umas girafas, certo? Então, aprendemos que os substantivos podem variar em gênero, podem ser masculino e podem ser feminino, com algumas regrinhas aqui para a gente definir cada um deles, ok? Também aprendemos que os substantivos podem ser classificados em número. O que seria isso? Ele pode estar no singular ou no plural, certo? No singular, quando o substantivo está no singular, ele representa apenas um elemento. Exemplo, o aluno está estudando muito. Já no plural, representa mais de um elemento, geralmente acompanhadas da letra S. Exemplo, os alunos estão estudando muito. Certo? Então, esse é a classificação dos substantivos no singular, no plural. Também encontramos substantivos classificados em comum e próprio, que é o que nós já aprendemos, certo? Comum são os substantivos comuns. As frutas, os animais, os objetos, os edifícios, as plantas, certo? E próprio? Próprio seriam os substantivos que recebem um nome próprio. Vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Nós temos um cachorro. Cachorro é um substantivo comum, o nome cachorro, certo? Mas aí eu ganho um cachorrinho de estimação e eu quero dar um nome próprio para ele. Esse nome próprio que eu irei dar, ele não é mais um substantivo comum. O cachorro, sim, mas o nome que eu dei para ele já é um substantivo próprio. E substantivos próprios nós sempre iniciamos com letra maiúscula, certo? É interessante porque nós temos rios que recebem nome próprio, cidades que recebem nome próprio, pontes, países, pessoas, né? Recebem nomes próprios. Então, esses são substantivos próprios, ok? Então, hoje, de novidade para nós temos a outra classificação do substantivo, que pode estar em grau,
diminutivo e aumentativo. O que seria isso? O grau. O substantivo tem 3 graus. O grau diminutivo, o grau normal e o grau aumentativo. Um exemplo para vocês. Vamos pegar o exemplo do cachorro. Cachorro no diminutivo, cachorrinho. Cachorro no grau normal, cachorro, né? Fica cachorro. Aumentativo, cachorrão. Isso mesmo. Então, seriam esses os 3 graus. A prof colocou aqui os 2, que é o que às vezes nós precisamos reforçar um pouquinho mais, né? Então, gente, o que é diminutivo, o que é aumentativo, nós já sabemos, mas o que o livro e a prof traz de novidade para vocês hoje? São as formas como nós podemos classificar os substantivos no grau diminutivo e aumentativo. Então, olha só. No diminutivo, o substantivo é usado para indicar diminuição de tamanho, né? No caso do exemplo do cachorro que a prof deu para vocês. Mas também podemos utilizar para representar carinho ou desprezo. Podemos classificar esses substantivos com terminação, que é quando nós acrescentamos as terminações inho, inha, zinho, zinha, eco e ebre. E também com adjetivos, que são aquelas palavras que indicam qualidades, características, que a prof pediu para vocês aprenderem lá na frente. Então, podemos utilizar para os substantivos e representar no grau diminutivo adjetivos como pequeno, pequena, minúsculo e minúscula, ok? Vamos aos exemplos, então. Para indicar diminuição de tamanho no diminutivo, com terminação, frase, o carrinho do menino quebrou. Então, eu usei carro no grau normal, eu acrescentei inho, que é a terminação. Então, ficou carrinho, ok? E com o adjetivo, o menino de azul ganhou o carro pequeno. Então, olha o que eu fiz. Ao invés de acrescentar a terminação, eu utilizei um adjetivo. Adjetivo este que também indica diminuição de tamanho. Eu poderia utilizar minúsculo também, que também estaria correto, porque eu estaria demonstrando a diminuição de tamanho do substantivo carro, certo? Também, então, podemos utilizar o substantivo no diminutivo para indicar carinho. Esse nós colocamos com terminação. Exemplo, a minha mãezinha é um doce. Às vezes nós nos referimos à nossa amiguinha, né? Talvez não é coisa infantil de criança pequenininha, mas nós queremos demonstrar um certo carinho, afeto a pessoa a quem nós estamos conversando e colocamos inho, inha, zinho, zinha, né? Então, para indicar carinho. Eu dei um presentinho fofo para ela. Presentinho não quer dizer que ele é pequenininho, não é diminuição de tamanho, mas você está demonstrando carinho, certo? Também pode indicar desprezo. E para indicar desprezo no grau diminutivo, com terminação. Por exemplo, você torce para esse timinho? Nós utilizamos a terminação inho. Também existem substantivos com eco e ebre, por exemplo, com desprezo, né? Jornaleco, aquele jornal que a gente despreza. Casebre, uma casa com desprezo também, né? Então, essas são as formas diferentes de utilizarmos um substantivo no grau diminutivo. Assim, da mesma forma, né? Vai ser o nosso próximo conteúdo ainda, mas a gente já vai entrando nele. Temos para representar o grau aumentativo, que aí aumenta, certo? É usado para indicar aumento de tamanho, carinho também, ou desprezo, como no diminutivo. Podemos classificar esses substantivos com terminação, só que agora as terminações são ão, ona, alha, arra e aço, né? Bocão, bocona, gentalha, bocarra. E também com adjetivos. Adjetivos grande e enorme, que indicam a característica desse substantivo, só que agora aumentando, certo? Então, exemplos aqui para nós ficarmos por dentro. Aumento de tamanho, com terminação.
Meu amigo ganhou um carrão do seu pai. Então, trocamos o carro, que estava no grau normal, e indicando o aumentativo, acrescentamos a terminação ão, certo? Com o adjetivo, aquela menina mora em uma casa enorme. Então, agora eu não coloquei aqui um casarão ou uma casona. Eu coloquei um adjetivo para indicar o aumento de tamanho dessa casa, ok? Carinho, com terminação. Que saudade de você, meu amigão. Então, também, novamente, agora indicando carinho e não um aumento de tamanho. Não quer dizer que é um amigão grandão, né, de tamanho, mas é aquele amigão do peito que você gosta muito, que realmente está demonstrando carinho. E também com desprezo, que nós utilizamos com terminação. Não gosta da gentalha? Não gosto da gentalha que mora naquela casa. Gentalha, terminação alha, e do substantivo normal, gente, onde nós estamos aumentando, né, no aumentativo, mas desprezando, certo? Ufa, quanta coisa, né, gente? Então, depois que vocês revisarem todas essas questões aqui, vocês vão entrar aqui em uma atividade do formulário que a prof preparou para vocês, e eu vou pedir para vocês fazerem sozinhos, né? Sem a ajuda do livro para revisar, para realmente vocês testarem o que vocês já sabem sobre o substantivo, certo? Lembrando, gente, não precisa saber tudo, é muita informação, mas nós já aprendemos bastante coisa sobre os substantivos, tá? Então, quero ver vocês acertando bastante coisa. Então, prestem atenção nas atividades, leiam com atenção e enviem para a prof para ver como que vocês estão, tá bom? Um beijo gigante da Prof. Neia, por hoje é só. Depois vocês vão aqui, joguem essa atividade que a prof sugeriu para reforçar o assunto. Se surgirem dúvidas, não deixem de perguntar. A Prof. Neia está aqui para ajudar vocês também. E se tiver mais dúvidas, lembrem-se que nós vamos ter nossa webconferência e vocês podem anotar em um papelzinho do ladinho do livro de vocês e quando a gente estarmos juntos conversando, você pergunta para a prof, tá bom? Vou adorar tirar suas dúvidas e poder ajudar vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula de português.